Olá pessoal, aqui é o professor Chico do canal Raiz Quadrada de Π. Estamos iniciando agora um assunto bastante interessante, que é regra de 3, nossa aula número 21. Então esse é um assunto bastante cobrado aí, cobrado nas atividades aí, você vai encontrar esse assunto em cada 10 concursos, 8 trata desse assunto. Então vamos tratar de um assunto realmente bastante empolgante, além de gostoso. Venha conosco, você vai gostar. Convido também você a visitar o nosso canal, se inscrever nesse canal Raiz Quadrada de Π, convidar seus amigos, mostrar o nosso vídeo, pedir para que eles visitem o Raiz Quadrada de Π. Você vai estar nos ajudando bastante. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e vamos em frente. Então, inicialmente, regra de 3 é um processo destinado a resolver problemas que envolvam grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Então, a gente vai trabalhar agora com essa questão de analisar se a relação é direta ou se a relação é indireta. Vamos ver. Então, repare só. Assim, se um dado problema temos grandezas diretamente ou inversamente proporcional, podemos utilizar a regra de 3 simples ou compostos para resolver o problema dado. O que é que quer dizer isso? Nós vamos ter basicamente duas formas de regra de 3, a simples e a composta. Então vamos começar analisando a regra de 3 simples na modalidade direta. O exemplo diz o seguinte: para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Eu sei que você já percebeu aí que esse é um assunto que você vê bastante por aí, né? Então, por isso que ele é relevante e, além de tudo, eu considero um dos assuntos mais deliciosos de se lidar na matemática. Então, vamos lá. Então, a gente arma a estrutura e vamos colocar as grandezas envolvidas. Você está vendo aí que eu tenho área e número de trabalhadores. Então, eu estruturei a área com os dados que o problema me deu. Essa interpretação é fundamental. Então, repare que área, 17 metros quadrados, ele utiliza 3 trabalhadores. E agora ele faz a pergunta, se a área passar para 51 metros quadrados, quantos trabalhadores serão necessários para fazer o mesmo serviço? Repare que essa última informação que eu passei é importantíssima. O mesmo serviço. Então, toda vez que eu vou analisar 2 itens do problema, da estrutura montada, você vai entender que tanto na primeira questão como na segunda ou nas outras que vierem, o trabalho ou a variável é sempre constante. Tranquilo? Como eu havia dito, duas grandezas envolvidas, a área do muro e o número de trabalhadores. Então, a resolução. Grandezas envolvidas, a área do muro e trabalhadores. Então, vamos lá. Primeiro passo, você coloca uma seta para cima ou para baixo do lado que está a variável. O lado que está a variável é onde está o x da questão. Você vai começar sempre colocando a seta no sentido que você quiser, para cima ou para baixo, do lado da variável. E a partir daí vamos fazer a análise. Então repare só, 17 metros quadrados são construídos por 3 operários. Se eu passar a querer agora 51 metros quadrados, vai precisar de mais operários ou menos operários para fazer o mesmo trabalho. Então lembre-se, é o mesmo trabalho. O que é que você acha? Então, vai precisar de mais operários. Então repare que aumentou a área, aumentou também a quantidade de operários. Aí nós temos uma regra de 3 simples direta. Por isso que a seta do outro lado da grandeza vai ficar também para cima. Isso está indicando que é uma regra de 3 simples e direta. Então, eu faço a análise, se aumentar de um lado, aumentar do outro, ou se diminuir de um lado e diminuir do outro, então eu tenho uma regra direta. Vamos às contas. Então, processo de multiplicação cruzada. Então, repare que peguei 17 sobre 51, tranquilo, e igualei a 3 sobre 7. É só pegar do jeito que está lá no seu esqueminha e montar as duas frações com igual no meio. Multiplica cruzado, já foi mostrado ali. E essa conta você vai ter 17 vezes x igual a 3 vezes 51. Então, bem tranquilo, né? Bastante calma aqui, mas agora é bem tranquilo. A gente pode resolver aí 17x igual a 153. Continuando a conta, eu vou ter que x é igual a 153 sobre 17, que vai dar x igual a 9. Então, portanto, serão necessários 9 trabalhadores para construir um muro de 51 metros quadrados. Pegou aqui a lógica, é muito legal, dá para você trabalhar tranquilo, é só cuidar do português, fazer uma boa interpretação, montar o esqueminha que a gente mostrou aí, e aí para frente é só sair para o abraço. Vamos lá. Então, agora a regra de 3 simples, contudo inversa. A gente viu a direta, agora vamos ver a inversa. Vou pegar um exemplo,
Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Então repare que ele garante aqui que é o mesmo percurso. Então essa variável percurso não vai mudar. Isso é importante. Então vamos lá. Então, velocidade do carro é uma variável e tempo é a outra variável. Vamos montar o esqueminha? Então, velocidade de um lado, tempo do outro. A questão é, 80 km ele gastava 15 minutos, para fazer 60, baixando a velocidade para 60 km por hora, ele vai gastar quanto tempo? Então, coloco a seta do lado da variável e faço a análise da questão. Veja que agora eu tenho uma seta voltada para baixo, eu destaquei aí em vermelho para chamar a atenção, porque se 80 km por hora ele gastava 15 minutos, se eu baixar a velocidade para 60 km por hora, no mesmo percurso, ele vai precisar de isso aí, mais tempo. Então, veja que ficou invertido, ó. Eu diminuí a velocidade, mas aumentou o tempo. Então, por isso que a seta ficou para baixo. Só que aqui tem um detalhe, eu preciso que a seta sempre fique para o mesmo sentido. O que é que eu vou fazer? Vou inverter os 60 com 80, acompanhando essa inversão, a seta fica para cima. Pegou aí o detalhe? Embora tenha dado para baixo, na hora de fazer, eu tenho que sempre ter as setas voltadas para cima, mas igual, ou as duas para baixo, depender se você escolheu começar com ela para baixo. Preste atenção nisso aí. O importante é que as setas não podem ficar invertidas. Para colocar a seta para o mesmo sentido da que está com a incógnita, com a variável, eu inverto também os números envolvidos nessa inversão. Então era 80 sobre 60, ficou 60 sobre 80. Multiplico o cruzado, a gente já viu. Então vai montar a equação do jeito que saiu lá no esqueminha final. 60 sobre 80 igual a 15 sobre x. Multiplico cruzado, então eu vou ter que 60 vezes x é igual a 80 vezes 15. Então aqui vai dar 60x igual a 1.200. Então x vai ser igual a 1.200 dividido por 60, que vai resultar em 20. Significa que serão necessários 20 minutos para fazer o mesmo percurso a 60 km por hora. Então aqui na inversão é isso. Se eu analisar e um lado aumentou e o outro diminuiu, é a inversa. Tranquilo? Agora vamos para a regra de 3 composta, um exemplo. Numa gráfica existem 3 impressoras offset que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as duas máquinas restantes? Então repare que agora eu já tenho várias variáveis e o meu esqueminha vai aumentar um pouco. Vamos ver aqui. A regra continua a mesma. Veja que o esqueminha está lá, impressoras, horas, dia, dias e folhas, tudo que foi citado no problema. Então vou colocar a seta na variável, onde está o x, e vou começar a fazer as análises de 2 em 2. Sempre será de 2 em 2, então preste atenção. Quando você estiver analisando de 2 em 2, você esquece o restante e considera que o trabalho vai ser sempre o mesmo. Vamos ver aqui. Então repare que eu vou comparar horas dia com dias. Então, 4 dias as impressoras trabalhavam 10 horas dia. Se eu aumentar o número de dias para fazer a mesma coisa, eu vou precisar de menos horas. Tranquilo? Por isso ficou invertido. Aumentou o número de dias, diminui o número de horas dia. Então a primeira análise foi feita. Vamos à segunda. Continuo com a seta na variável e vou trabalhar com impressoras. Repare só, 3 impressoras elas estavam trabalhando durante 10 horas dia. Só que só tenho 2 agora. Então para fazer a mesma coisa eu vou precisar aumentar as horas dia trabalhada. Por isso que ficou invertido. Diminuiu o número de impressoras, precisou aumentar o número de horas dia. Tranquilo? Mantendo ainda a seta na variável, eu vou analisar agora com a última que precisa ser feita, que é folhas. Repare que 10 horas dias eu produzia 240 mil folhas. Se eu preciso produzir agora 480 mil folhas, vai precisar de isso aí, mais horas dia. Perfeito. Então, aumentou o número de folhas, aumentou o número de horas dias. Então, direta. Vamos lá. Então, meu esqueminha está pronto. Repare que eu coloquei tudo do jeito que eu analisei. A seta para cima na variável, onde está o x. A impressora que eu analisei ficou proporção inversa. Número de dias que eu analisei ficou proporção inversa. Número de folhas ficou proporção direta. Então vamos montar agora a equaçãozinha. Aqui é só a primeira vez assim, é meio assusta um pouquinho, mas é bem tranquilo. Quer ver? O que é que eu vou fazer? Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar setas que não estão com o mesmo sentido para ficar com o mesmo sentido. Então,
impressoras que está com a seta para baixo, eu vou ter que colocá-la para cima, então eu mudo de lugar o 2 com 3, inverte a posição. Repare aí, o número de dias que também está com a seta para baixo, eu vou inverter para a seta ficar para cima. Então, troquei de lugar aí o 4 com 6. Agora sim, vamos fazer a montagem da equação. No começo ela é um pouquinho estranha, mas se acostuma logo, ela é bem fácil. Então, só fiz repetir aqui, coloquei a variável para frente, você sabe que a ordem aí não vai mudar. Então, a variável sempre vai ficar no lado esquerdo da sua equação e desci os outros aí, já lembrando que foi invertido o 2 com 3 e o 6 com 4. Mantive o restante. Então, você vai fazer o seguinte, coloca igual e vai multiplicar cruzado, só que até o fim. Então, veja que a seta azul vai até 240 mil. Multiplica cruzado e repare que a seta amarela vai até o fim no 480 mil. Como é que fica isso em forma de equação? Você vai montar do jeito que está aí, vai ficar 10 sobre x igual. Então, primeiro você vai colocar 2 terços do jeito que está, 6 quartos do jeito que está e 240 mil sobre 480 mil também. Agora vamos aplicar a inversão. Então, aí a gente simplifica a quantidade de zeros, 240 mil com 480 mil. Então, eu tenho 10 sobre x igual 2 vezes 6, 12. 12 vezes 240 deu 2.880. 3 vezes 4, 12. Vezes 480 deu 5.760. Repare que se você quiser simplificar a conta, como 2 vezes 6 dá 12 e 3 vezes 4 dá 12, você podia simplificar essas duas frações e só ficaria com 240 sobre 480, um número bem menor para fazer num concurso ou numa prova que você não tem calculadora, né? Ou vai fazer na mão, vai demorar muito. Vamos então caminhando. Vou fazer o multipliquei cruzado agora. Eu vou ter 2.880x igual 537.600. Então, eu vou ter que x é igual a 537.600 dividido por 2.880. Então, eu vou ter x igual a 20. Logo, as máquinas restantes devem funcionar 20 horas por dia para produzir 480 mil folhas em 6 dias. Cuidado aqui que eu sei que o seu raciocínio está pensando. Eu já sabia, se dobrou o número de folhas, vai dobrar o número de horas-dias. Foi o que aconteceu aí. Não pense assim em regra composta, foi uma coincidência aí. Fosse uma regra simples, direta, vai lá. Mas aqui foi uma questão aí de coincidência, devido às outras informações da questão, levou essa informação. Mas cuidado para essa interpretação, hein? Vamos lá. Vamos ver mais um exemplo. 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias a obra estará terminada, sabendo que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído de 1 hora por dia? Vamos ver. Então eu tenho nosso esqueminha tradicional, tenho operários, partes do trabalho, dias e horas-dia de novo. Então vamos ver como é que fica. Como é que começa? Isso aí, seta na variável. Vamos analisar item por item. Começando com operários. Eu tinha 24 operários trabalhando, precisava de 10 dias para fazer o trabalho. Agora que eu reduzi o número de operários para 20, eu vou precisar de mais dias para executar o mesmo trabalho. Então, diminuiu o número de operários, aumentou o número de dias. Então, ficou inverso. Agora, dias comparado com partes do trabalho. Então, 2/5 do trabalho era realizado em 10 dias. Para fazer o serviço restante dos 3/5 que está faltando, porque para completar inteiro seria 2/5 mais 3/5. Então, os 3/5 que está faltando, eu vou precisar de mais dias ou menos dias. Aumentou a parte do trabalho que ainda falta, vai precisar aumentar o número de dias. Por isso que ficou direto, aumentou dos dois lados. E finalmente, eu tenho 10x que é a variável, 10 sobre x que é a variável, vou comparar com horas-dias. Então, 10 dias eu trabalhava 7 horas dia. Se eu reduzir para 6 horas dias, eu vou precisar de mais dias. Então, repare que diminuir o número de horas dias vai precisar aumentar o número de dias. Então, vai dar inverso. Agora, nós vamos organizar para ficar todas as setas voltadas para cima. Então, continua, inverti a primeira dos operários, mudei o 20 com 24, mantive a do partes do trabalho, troquei o 6 com 7 para manter a seta para cima no horas-dias. Agora, vocês já sabem, é montar a equação. Então, a gente vai ter a equação do jeito que está escrito agora, só colocando a variável 10 sobre x para frente. Então, a gente vai colocar o igual e vamos multiplicar cruzado. Para que a seta azul vai até o 6 e a seta amarela vai até o 7. Então, vamos ver como é que fica isso. 10 sobre x igual 20 sobre 24 vezes 3 sobre 2 vezes 6 sobre 7. Então,
10 sobre x igual. Fazendo as contas aí em cima, 20 vezes 2 vezes 6 vai dar 240, 24 vezes 3 vezes 7 vai dar 504. Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que x... Vou ter que 240x é igual a 5.040. Então, x é igual a 5.040 dividido por 240, resultando em x igual a 21. Logo, a obra será terminada em 21 dias, com 20 operários trabalhando 6 horas dia. Tranquilo, pessoal? Então, repare que esse é um assunto bem gostoso, você vai se acostumando com ele, cuidando ali da interpretação, né, com bastante calma, olhando o posicionamento das setas, lembrando que começa sempre pela variável. Então é um assunto que você tem aí uma oportunidade grande de estudar, deixar ele resolvido e tenho uma certeza eu diria, muito grande, de que você vai encontrar essa questão no seu concurso, na sua prova, no que você vai enfrentar aí pela frente. Tranquilo? Então, pessoal, obrigado. Esse foi o nosso início de trabalho com regra de 3. Então, a gente agradece aí a sua participação e continuamos pedindo a sua gentileza de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, mostrar para o seu amigo, pedir para ele visitar nosso canal, compartilhe o vídeo, nos ajude dando essa força aí, ok? Eu agradeço muito e a gente se encontra em breve. Até mais.